Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Nós já estamos na 8ª semana desse estudo, que está abordando de maneira geral o tema O Grande Conflito. Esse tema é muito importante. Eu e você precisamos estar atentos, pois esse tema fala a respeito de mim, de você, dos poderes antagônicos que estão querendo governar a nossa vida e como tudo isso vai acabar, para que eu e você possamos saber qual será o desfecho da história que eu e você fazemos parte. É preciso que nós estejamos munidos de todas as informações que estão dentro desse contexto, desse assunto, o grande conflito. Como você sabe, antes de conhecer o tema da nova semana, da 8ª semana, eu convido você, claro, a fechar seus olhos e a orar comigo. Vamos buscar junto a presença de Deus, a presença do seu Santo Espírito, pois é Ele que é o nosso grande professor e vai trazer luz a toda a verdade bíblica. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a tua santa palavra. Pois como ela mesma afirma, ela é luz para a nossa vida, ela é quem mostra o caminho. Caminho esse que conduz à vida eterna, Pai. Que nós possamos estar trilhando o caminho correto. Que teu Santo Espírito fale de maneira poderosa aos nossos corações e nos dê forças, Pai, para viver as verdades que estamos aprendendo e descobrindo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, 8ª semana, 8ª lição. Nós vamos estudar durante essa semana o tema Luz do Santuário. Ou seja, nós vamos dar prosseguimento de forma cronológica aos eventos históricos após a grande decepção, o grande desapontamento de 1844. O que foi que aconteceu? Como foi que os cristãos que tinham, de certo modo, vendido tudo em prol da pregação do Evangelho, em prol de se preparar para a volta de Jesus, como foi que eles ficaram? Será que eles voltaram para as suas igrejas? O que foi que eles fizeram? Abandonaram a fé? Vamos descobrir isso juntos. E tudo isso tem tudo a ver com a história do santuário. Esse tema que é muito, de certo modo, deixado de lado por várias denominações, mas que eu e você vamos, de certo modo, esmiuçar, vamos detalhar, vamos ver, pela graça de Deus, as verdades bíblicas a respeito desse assunto. Assunto esse muito importante, o santuário. O texto bíblico para a nossa memorização se encontra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, que diz assim, Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Davi, o que é que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que a pessoa de Jesus Cristo, como nós já vimos em outros contextos bíblicos, quando ele subiu ao céu, ele sentou à direita de quem? Certo, de nosso Deus, o nosso Pai. Aqui ele faz a mesma referência, só que agora trazendo uma imagem diferente de Jesus. Qual é a imagem? A imagem de um sumo sacerdote, ou seja, a pessoa que ministra dentro do santuário de Deus. Você sabe, lembra, por exemplo, que quando Moisés construiu o santuário, o tabernáculo aqui na terra, ele ungiu seu irmão Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. E dali em diante, as gerações que viriam à frente herdava aquele papel, aquela responsabilidade, os filhos de Arão e assim sucessivamente. Jesus, quando subiu aos céus, ali quando ele se despediu dos discípulos, ele subiu para ministrar no verdadeiro santuário. Como assim, Davi? Existe um santuário no céu? É claro que existe. Você lembra, por exemplo, que quando Moisés começou a construir, ele estava construindo com base no modelo que ele fez no céu? Deus, quando falou com Moisés, disse: faz tudo conforme te foi apresentado. Faz tudo conforme te foi mostrado. Faz tudo conforme, de acordo com o que você viu. Moisés viu o santuário celestial. E agora Cristo, quando está atuando lá no céu, ele está atuando como nosso sumo sacerdote. E a responsabilidade do sumo sacerdote é vital para a vida do povo de Deus. Era o sumo sacerdote que fazia ali o papel
de mediar entre o povo e Deus. Nesse papel, Jesus está atuando de maneira majestosa. Ele está diante de Deus, mediando por mim e por você. Eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes e que vão entrar no contexto geral do que será abordado durante toda essa semana. O primeiro ponto diz assim, preste atenção, tá bom? Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, tá vendo o que foi que aconteceu? Recapitulando o que a gente viu na lição passada. O povo achava que Jesus iria voltar. Os mileritas, né, as pessoas que tinham estudado a Bíblia ali, tinham aceitado a pregação de Guilherme Miller. Por que a gente cita sempre Guilherme Miller? Porque Guilherme Miller foi o pregador, né, a pessoa ali responsável que teve um movimento maior. Esse movimento a respeito da pregação desse tema, da profecia das 2.300 tardes de manhãs, aconteceu por todo o mundo. Teve movimento na América do Sul, movimento na Europa, em todo o mundo. Pessoas foram despertadas para essa verdade, para a profecia, igual está descrito lá no contexto de Daniel, que ele diz assim, olha Daniel, sela essa profecia, sela essa visão. Essas coisas são para o futuro, são para o tempo do fim. Quando chegar o momento, a verdade vai se multiplicar. Ainda não chegou o momento, você não precisa entender agora. Sela a profecia. E Daniel selou. E aí, quando chegou o momento, muitas pessoas se despertaram para isso. Por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, um grande cientista, também era um amante da Bíblia. Ele gostava muito de pesquisar, estudar as profecias bíblicas, e ele também chegou a esse conhecimento na sua época. E aí, no período, o Guilherme Miller, junto com as pessoas que tinham aderido à ideia, à aceitação da breve volta de Jesus, eles tiveram um grande desapontamento. E isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, que é a data que fecha a profecia das 2.300 tardes de manhãs. Eles entendiam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus e que o santuário se remetia à ideia da terra, pois essa era a verdade que eles tinham aprendido nas suas igrejas. Mas aí Jesus não voltou. O santuário não era a terra. E aí ficou o grande questionamento. Do que se trata então a profecia? O que é que vai ser purificado? Veja comigo o que diz aqui. Alguns mileritas compreenderam que a profecia dos 2.300 dias não tinha a ver com a volta de Jesus, como foi entendida, mas com a obra de Cristo no santuário celestial, descrita no livro de Hebreus. Algumas pessoas que estavam passando por uma grande amargura, uma grande decepção, por terem interpretado a profecia errada, se voltaram novamente para o estudo da Bíblia. Afinal de contas, elas queriam entender o que de fato significava a profecia, que santuário era esse que seria purificado. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo as guiou para o contexto do livro de Hebreus, o capítulo 8 que a gente leu aqui. E aí elas chegaram à conclusão, opa, esse santuário não é a terra, não se trata da terra, mas sim do santuário celestial. Nós esquecemos que existe o santuário no céu. E aí eles aprofundaram o estudo cada vez mais. Eu separei outro ponto que diz assim, para entender melhor essa importante verdade, observe o paralelo que existe entre Daniel 7 e Daniel 8. Dado que paralelo existe entre esses dois capítulos. Nesses dois capítulos é apresentado a situação de Daniel tendo uma visão profética. No capítulo 7 ele tem uma visão e ali é apresentado a ele alguns animais. O primeiro animal, um leão. Representa o que, Davi, esse leão? Representa a Babilônia. O segundo animal, um urso. Representa quem? A Média e a Pérsia. Terceiro animal, um leopardo. Representa quem? A Grécia. O quarto animal é um animal espantoso, um animal diferente de todos os outros três animais, um animal feroz, que era estranho, que causava medo. Esse animal representava Roma. E aí, depois que passa esses quatro animais, é apresentado a cena do juízo no céu. A lei, no contexto de Daniel, fala de maneira bem clara. Ergueu-se o tribunal e começou uma sessão de juízo. Quando a gente vai para o capítulo 8 de Daniel, ele já não começa mencionando o período da Babilônia.
pois o reinado da Babilônia estava chegando ao fim. Daniel, quando tem a visão, ele já parte para o segundo reino, que viria após Babilônia. E qual foi o reino que dominou Babilônia? Exatamente, a Média e a Pérsia. Ali é apresentado por um carneiro. Depois de passar esse carneiro, aparece um bode com um grande chifre. Esse bode destrói o carneiro. Davi, qual é a representação do bode? É a Grécia. Depois aparece nesse bode um chifrezinho rebelde, um chifrezinho que era arrogante. Esse chifrezinho representava a Roma, porque esse chifre ele saía para perseguir os santos do Senhor. E foi exatamente o que a gente viu ali durante os 1260 anos. O período de opressão papal, o período em que muitas pessoas que eram tementes a Deus foram caçadas, foram martirizadas, foram presas. E aí o que é que acontece após apresentar o reino de Roma? Aparece a descrição que a gente viu das 2.300 manhãs. O santuário seria purificado. Se a gente colocar numa espécie de gráfico as duas visões e encaixá-las, você vai ver que a purificação do santuário é exatamente o mesmo evento que está no capítulo 7 sobre o juízo no céu. Ou seja, a purificação no santuário nada mais é do que o juízo investigativo que está acontecendo nesse exato momento no céu. Percebe que não basta eu e você estudarmos uma parte da Bíblia, nós precisamos estudar toda ela. Quando a gente encaixa todas as profecias de Daniel, a gente consegue chegar a um pleno conhecimento sobre a verdade de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Olha o outro ponto que eu destaquei aqui para nós encerrarmos o nosso estudo. Esses paralelos ajudam a mostrar a verdadeira natureza da purificação do santuário, que é o juízo investigativo pré-advento, ou seja, antes que Jesus volte, é preciso que aconteça esse juízo no céu. Davi, o que é esse juízo? Esse juízo nada mais é do que está sendo analisado. Os livros foram abertos, até dito isso no contexto de Daniel. Os livros estão sendo abertos, estão sendo analisados. O que é que tem nesses livros? A minha e a sua vida. Começa pelos que já morreram, aqueles que já passaram, até chegar nos vivos. Todas as pessoas do mundo que já passaram pela face desse mundo serão julgadas por Deus. Jesus está ali fazendo o papel de mediador, sendo o nosso grande advogado, apresentando os seus méritos para remir a mim e a você. Olha que cena maravilhosa. Olha o quão necessário é termos esse sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E aí continua. Na lição desta semana, estudaremos a verdade bíblica vital do ministério de Cristo no santuário celestial. Meu convite para você, nós chegamos ao fim do nosso estudo guiado, e o meu convite é o seguinte: vamos estudar a lição? Vamos fazer nosso estudo guiado todos os dias? Esse assunto é muito importante, pois diz respeito ao meu futuro e ao seu futuro. Como a história desse mundo vai findar. É preciso que você não perca esse estudo. Todo dia nós teremos esse momento para meditarmos na palavra de Deus e chegarmos ao pleno conhecimento de sua verdade. E o meu convite, o meu compromisso é estar aqui junto. E eu espero que você esteja aí do outro lado, somando junto a mim e desvendando aquilo que Papai do Céu quer revelar a cada um de nós. É isso, até a próxima e tchau, tchau.